Quando nós vemos, portanto, na Bíblia, em Gênesis, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né, lá Gênesis 1, 26, 27, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa característica só os homens, só os seres humanos, só os homens e mulheres têm. Anjos não têm, muito menos demônios, nem animais, muito menos plantas, nem qualquer outra criatura tem essa condição, esse privilégio de ser imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus diz que nós somos parecidos com Deus, ou seja, quem vê o ser humano, de certa forma, está vendo Deus. E a semelhança com Deus fala de afinidade, de possibilidade de ter intimidade, de ter relacionamento, porque há uma semelhança, há uma afinidade entre o homem e Deus. Essa afinidade, ela não existe, por exemplo, com os anjos. Nem a imagem também não existe totalmente com os anjos. Os anjos não são imagem de Deus. Quem vê um anjo não vê exatamente Deus. Um anjo não tem a afinidade com Deus do modo como nós temos. Nós temos, portanto, uma característica única. Alguma luz sobre isso é lançada também quando nós vamos entender os números na Bíblia. Na Bíblia, o número 7 é um dos números de Deus. 3 é um número de Deus, 1 é um número de Deus, 7 também é um número de Deus. 1 remete à unicidade de Deus, à perfeita unidade que Deus, Pai, Espírito e Filho têm. A diversidade não quebra a unidade deles, Deus é um. 3 remete ao fato de que Deus são 3 pessoas em perfeita unidade, o Pai, o Espírito e o Filho. E 7 é o número que nos fala da perfeição, da completitude divina, do quanto Deus é completo. E as obras de Deus e o que Deus faz também é completo e perfeito. 7, então, é um número de Deus. 6 é o número do homem. Lá em Apocalipse, né, nós temos essa informação, que 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. E por que 6 é o número do homem? Porque 6 é quase 7. O homem é quase Deus. A Bíblia fala isso no Salmo 8, por exemplo, que nós somos criados por um pouco apenas menores que Deus, menores em autoridade, em poder, em hierarquia. Mas, em termos de imagem e semelhança, nós somos como Deus. Somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Por isso, Deus só tem intimidade conosco. Deus tem intimidade dentro dele mesmo, o Pai tem intimidade com o Espírito, tem intimidade com o Filho, que tem intimidade com o Espírito, e o Espírito com o Pai e com o Filho. Para fora de Deus, para fora da família divina, o Pai, o Espírito, que faz o papel de mãe, e o Filho, a única intimidade que Deus pode ter é conosco. Por isso a Bíblia diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque adorar é uma forma de intimidade. E é isso que nós vemos aqui. E vemos também que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, e depois a Bíblia, de maneira muito importante, diz que homem e mulher os criou. Ou seja, a imagem de Deus é homem e mulher. Não é só o homem que é a imagem de Deus, a mulher também é a imagem de Deus. E de maneira mais específica, ela é imagem pelo Espírito Santo. A mulher representa o Espírito Santo. O homem representa o pai, pensando num casamento, num casal. O homem representa o pai, o marido, e o Espírito Santo representa a esposa, a mãe, a mulher. Então, nós vemos aí que a mulher ela representa, de alguma forma, o Espírito Santo, e o homem representa Deus Pai. Tanto Deus Pai quanto Deus Espírito Santo são Deus, são Deus. Então, a mulher e o homem e mulher, são imagem de Deus dessa forma. Papéis diferentes, né? O homem tem seu papel, a mulher tem seu papel. Aprofundando mais ainda esse entendimento, nós vamos lá para Mateus, capítulo 6. Sejas como os hipócritas, os fingidos, pois se comprazem, têm prazer em orar em pé nas sinagogas, que era a igreja dos judeus, e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto,
e fechando a tua porta, a porta do teu quarto, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Isso mostra para nós, outra vez, a ideia de uma intimidade. Quando nós estamos num quarto, num aposento, num escritório, numa sala fechada, sozinhos, orando, nós não conseguimos ser hipócritas, não tem como ser fingido. A não ser que a gente admita que estamos orando para portas, paredes e teto. Mas nenhum de nós vai assumir que está orando para teto ou para parede. O que nós vamos fazer? Nós vamos, nesse momento, sermos forçados, no bom sentido, vamos ser levados a buscarmos verdadeiramente a Deus. E por isso que a Bíblia aqui diz para nós que nós temos essa recompensa se a gente fizer isso. Mais ainda, entendendo aqui, é que quando nós fazemos esse momento devocional, íntimo com Deus, de oração, nós vamos abrir o nosso coração. Não faz sentido a gente falar com Deus num momento de intimidade, num momento secreto, e nós não abrimos o nosso coração. E o que eu digo para você é o seguinte, abre o seu coração mesmo, não esconda nada de Deus, seja como você é. Se você está com raiva, fala que está com raiva. Se você está desanimado, fala que está desanimado. Se você está com fraqueza de fé, fala isso. Se você está com dúvida, fala isso. Mas se você estiver alegre, fala também. Se estiver satisfeito, fala também. Seja completamente verdadeiro com Deus e verdadeira. Tem uma historinha de uma pessoa que eu ouvi há muitos anos atrás, que ele aceitou Jesus, esse homem, ele ia na igreja, mas ele fumava, não conseguia abandonar o vício do cigarro. E na igreja, ele orava publicamente, ali naqueles momentos de oração que existem na igreja, e orava mais ou menos assim, ó Deus, livra-me desse vício maldito, essa chaminé do diabo, que está destruindo a minha vida, ó Deus, tira de mim isso. Era semelhante a essa oração aqui que Jesus condenou, em pé nas sinagogas, em pé nas igrejas, para serem vistos pelos homens, para ficar bem na fita. Aí um dia esse homem disse o seguinte, que ele não se livrava do vício de jeito nenhum, fazendo oração, pessoas oravam por ele também, e ele não se libertava. E um dia o Espírito Santo falou com ele assim, ore a verdade do seu coração. E ele fez isso, entrou no quarto dele, fechado, orou a Deus, e orou assim, ó Deus, a verdade é que eu gosto do cigarrinho. Quando eu estou nervoso, eu puxo um trago, depois que eu tomo um cafezinho, uma delícia fumar. A verdade do meu coração é que eu gosto do cigarro. Mas eu quero parar de fumar. Quando ele foi sincero, ele conseguiu parar. Logo depois ele abandonou o cigarro e foi muito fácil para ele. Ou seja, a oração sincera nos liberta, abre alguma coisa em nós nova, a gente conhece o poder de Deus que liberta. Então, quando você estiver no seu devocional, fale com Deus a verdade do seu coração. Deixa-me dizer a você uma coisa que acontece muito comigo. Já aconteceu várias vezes. Existe um mandamento na Bíblia que a gente deve amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E eu confesso para você que eu quero obedecer e já tentei algumas vezes fazer isto. Orar pelas pessoas que me perseguem, amar os inimigos. E eu vi que é difícil. Você orar a Deus e pedir que Deus abençoe o seu inimigo, a pessoa que te persegue, que você faça o bem a ele, é difícil. O que eu tenho feito, o que eu já fiz e hoje se tornou uma libertação para mim. Eu falo com Deus isso, Senhor, eu estou com raiva, eu estou indignado, eu estou com lembranças ruins de tal pessoa porque fez isso e aquilo, mas eu oro pelo bem dele. Obedeço o seu mandamento. Ou seja, eu sou sincero e falo com Deus e pratico o mandamento, e isso tem sido uma coisa muito boa, porque tem feito com que eu entenda que enquanto a gente obedece a palavra, Deus nos muda. E eu orando pelos meus inimigos e pelos que me perseguem, eu peço a Deus que os abençoe, que os faça chegar a Cristo, que eles possam se converter verdadeiramente e com isso abandonar os caminhos de maldade que eles têm e de pecado. E com isso é possível, o meu coração está mudando em relação a essas pessoas. Ou seja, o meu coração para de ter, digamos, raiva dessas pessoas e passa a ter compreensão, misericórdia, o que é muito melhor.
A vida devocional também ela implica em leitura da Bíblia, em estudo da Bíblia. E sobre o estudo da Bíblia nós temos tanto a oração sacerdotal do Senhor Jesus em João 17:17, quando ele diz, orando a Deus, a tua palavra é a verdade. Isso tem uma afirmação muitíssimo forte, porque Jesus definiu a verdade. A verdade não é o que a gente vê, não é o que está nas circunstâncias ao redor, a verdade é a palavra de Deus. Isso significa que eu e você temos que conhecer a Bíblia. Por exemplo, no que a Bíblia diz sobre nós. Alguém chega para você e fala, você é incapaz, você é fracassado, você é incompetente, você não vai conseguir, você não dá conta, você é preguiçoso, você é burro, você não estudou, você é isto, você é aquilo. Isso não é a verdade. A verdade é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos filhos amados, imagens e semelhanças de Deus, que em nós opera o Espírito Santo. Isso é a verdade. Quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos, né? Nós deixamos de ficar presos às coisas que falam de nós, ou às circunstâncias, ou às aparências, e nós passamos a andar dentro do que a Bíblia fala. Também há um texto muito importante sobre a Bíblia, que está no Evangelho, na carta de Paulo a Timóteo. Vamos aqui achar na carta de Paulo a Timóteo o texto, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a edificação nossa, de tal maneira que sejamos perfeitos e perfeitamente aptos para toda boa obra. Eu estou aqui procurando uma Bíblia Nova, e Bíblia Nova às vezes eu perco porque a minha memória é fotográfica, mas vamos aqui. Acho que a gente vai ter que dar uma pausa, pode ser? Para me achar. Mas a Bíblia, além de dizer que a palavra de Deus é verdade, ela também desdobra isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu vou começar no 15 para pegar um contexto maior. Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era meio judeu, meio grego, o pai dele era grego, a mãe judia. E Paulo diz assim no versículo 15: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que é a Bíblia, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo elogia Timóteo porque ele sabe a Bíblia desde criança. Certamente foi a mãe de Timóteo, judia, mulher que conhecia a Bíblia, que ensinava a Bíblia para Timóteo desde criança, e Paulo elogia isso e lembra a Timóteo que isso vai fazer muita diferença na vida dele. E continua dizendo, toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, é divinamente inspirada, ou seja, inspirada por Deus, não é algo que foi inventado pela cabeça dos homens. Os homens escreveram, mas Deus, o Espírito Santo, inspirou, levou a escrever. E a Bíblia é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então Paulo aqui mostra que a Bíblia é fundamental para a gente ser uma pessoa de sucesso na vida, que faz coisas boas, que é feliz. E esse valor das Escrituras é dito outra vez no Salmo 1, que eu vou recitar aqui de cor. O início do Salmo 1 é assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem que se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, esse homem ou mulher tem o seu prazer na lei do Senhor, na Bíblia, na palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, e nesta palavra medita de dia e de noite. Ou seja, medita sempre que pode, está sempre pensando nas coisas da Bíblia, conferindo com a vida, confrontando com a vida, pensando, está ali dirigindo o carro, está pensando, está num momento ali esperando um médico, está pensando, está num momento de fila de banco, está pensando, está em algum lugar, ele procura sempre, ele ou ela procura sempre pensar no que a Bíblia ensinou, uma pessoa que medita, né, que reflete na Bíblia de dia e de noite. O Salmo 1 diz o seguinte, que esta pessoa, seja homem ou mulher, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer
será bem sucedido. Nós vemos então que conhecer a Bíblia faz a gente bem em todas as áreas da vida. Por isso, isto é um devocional muito bom. Diariamente, se possível. Melhor ainda de manhã. Pode ser meia hora, 20 minutos, 45 minutos, 1 hora, 15, o que você puder. Uns dias mais, outros dias menos. Mas ore a Deus e leia a Bíblia, estude a Bíblia. Deus te abençoe.